Estamos aqui em mais um Notarial Talks, hoje com a doutora Daniela Madeira e a doutora Renata Gil, duas conselheiras do CNJ. A gente vai falar sobre a nova funcionalidade de notariado. Então, pessoal, gostaria aqui, primeiro, de dar muito boas-vindas às doutoras e agradecer a boa vontade de estar nesse episódio com a gente aqui para falar de um tema muito especial, que é a AEDO, que é a Autorização Eletrônica de Doação de Órgãos. Então, eu queria, iniciando esse bate-papo, que as senhoras me contassem um pouco hoje dessa relação do CNB, do Conselho Federal, com o CNJ, para essa idealização desse projeto que tem tanta expectativa para afetar a vida de tantas pessoas e que vai conectar ainda mais os notários com a população e gerando mais valor e mais funcionalidade para a nossa plataforma. Bem, isso vem ao encontro do que o ministro Salomão delegou a nós, né, a função de criar políticas públicas e aproximar a população da justiça, do sistema de justiça. A gente teve várias ações importantes, como o registro da população de rua, e a gente notou que essa questão da doação de órgãos ainda era um tabu, né? A gente ainda precisa avançar na conscientização da população dessa necessidade, porque são vidas que são salvas. A gente aproveitou um aplicativo que já tinha sido desenvolvido no Rio Grande do Sul. A Daniela vai explicar um pouco melhor como isso apareceu nas nossas mãos. E o que a gente fez foi transformar isso numa grande ação social que vai ser lançada agora no dia 2. Então, a gente quer todo mundo envolvido e com envolvimento assim, de partes integrantes importantes do nosso sistema de políticas públicas, como a parte da medicina, o Ministério da Saúde, o Conselho Federal de Medicina, Conselho de Peritos, né, e a grande mobilização da sociedade. A gente vai trazer pessoas que já transplantaram, que já doaram órgãos, para mostrar que o sistema é muito simples e as funcionalidades que a gente está entregando agora que são sensacionais, e a gente agradece muito, né, aos cartórios por terem disponibilizado a sua expertise do notariado, né, para mais essa funcionalidade, que é a doação eletrônica de órgãos, com uma garantia maravilhosa, que é a gravação do vídeo do doador, que vai poder ser acessado caso haja alguma dúvida. Então, acho que a grande cereja do bolo é que a gente tem um meio digital. De casa a pessoa pode fazer a sua declaração de vontade, ou de qualquer lugar que ela esteja no Brasil ou no mundo, né? E a gente vai ter acesso a essa gravação do próprio doador. Sensacional. Eu acho que isso é muito legal, né? A pessoa ter oportunidade, eventualmente, ali, até de vir, né? Porque a gente sabe que a legislação ainda hoje determina que a decisão final é da família, né? Mas eu acho que tendo essa gravação, tendo a manifestação de vontade expressa, sem dúvida, eu acho que para a própria família também fica mais fácil, né, assimilar isso. E eu acho que a senhora bem falou, são políticas públicas que o CNJ tem feito, né, o Poder Judiciário já vinha executando também, e hoje o CNJ implementou isso através da corregedoria, e para nós, como cartórios, a gente está sempre de portas abertas, e o Colégio Notarial fica muito agradecido pela oportunidade de poder estar caminhando de mãos dadas com o CNJ, né, e com o Ministério também da Saúde, para desenvolver essa plataforma. Como é que foi, doutora Daniela, a origem desse assunto? Como é que isso foi parar na mão do CNJ? Você tocou num assunto super importante, né? A parceria da corregedoria com os tabeliães de nota, né? Que, assim, sempre, desde o início da gestão, né, na corregedoria, esse diálogo ele é muito importante para que a gente possa pensar conjuntamente na busca de soluções. E numa dessas, né, nesse diálogo, nessa parceria, né, que já não vem dessa corregedoria, já vem de outras corregedorias. Você vê o provimento 100, que agora está dentro da consolidação normativa, né, que foi esse avanço tecnológico em parceria com o Colégio Notarial no desenvolvimento de aplicativos, ferramentas, plataformas, para que naquela época da pandemia as pessoas pudessem se comunicar. Então, partindo já daí, dessa grande parceria, foi verificado lá que no Rio Grande do Sul tinha esse projeto já feito no âmbito estadual, né, de doação de órgãos
com a parceria dos cartórios, dos tabeliães. Então, o que a gente fez dentro disso que estava, desse contexto todo? Foi nacionalizar, verificar o que realmente a gente pode tirar de bom dali. E aí, a importância do colégio notarial, que prontamente se disponibilizou para o desenvolvimento dessa ferramenta dentro da plataforma do e-notariado, para que as pessoas possam fazer isso virtualmente, de um modo digital. Isso foi um ponto super importante na época das nossas discussões, é que isso possa ser feito da pessoa, né, de onde ela estiver, através do aplicativo, através da plataforma, através dessa plataforma, do módulo, né, que foi implantado, que é a EDO, né? Então, eu acho que grande parte do sucesso que eu acredito que vai ter esse projeto, essa política pública que está sendo feita pelo CNJ agora como um todo, é essa parceria feita com os tabeliães e eles terem abraçado esse projeto, né? E, paralelamente, lógico, o Ministério da Saúde, que é o nosso grande parceiro também, para que a gente possa implementar efetivamente a conscientização, que eu acho que são 2 pontos importantes desse projeto, né? Eu focaria que é facilitar a declaração de órgãos, né? A manifestação de vontade dessa declaração através de um tabelião com total segurança jurídica, né, que eu acho que isso que a gente tem que focar, por isso que é a importância desse projeto, é essa facilitação. E o segundo é fomentar. A gente precisa fomentar, dar informação para a população, porque não é só a declaração, e sim esse fomento que, através do CNJ, a gente consegue, com a parceria com vocês e com o Ministério da Saúde, a gente consegue conscientizar a população desse ato que é um ato de amor, né? É um ato de amor ao próximo, né? Então, assim, eu acho que o ponto central aqui que eu falaria é essa parceria feita do CNJ com os tabeliães. E vai muito ao encontro disso, né? Os notários, né? Os tabeliães, a gente na ponta, a gente já tem essa proximidade com a população, né? Que a gente está ali com as portas abertas, recebendo pessoas no cartório o dia inteiro. Esse dever de orientação, né? Muitas pessoas, eu fui titulado em cartório em cidade de 5 mil habitantes. Então, assim, a gente era a única referência, eventualmente, ali de algum conhecimento ou de alguma dúvida. Então, a gente está presente em todos os municípios. E eu acho que esse dever que a gente já tem de orientação jurídica, a gente, né, tendo essa possibilidade e tendo esses elementos, a gente vai poder também conscientizar, né, a população e se conectar a essa demanda social que já existe no Brasil. A gente vê, né, sempre um problema, né, as grandes filas para receber órgãos, né, e por que isso? Né, por que tem esse tabu? E eu acho, a minha percepção é que esse projeto ele vai ajudar a desmistificar isso, né? E o Martini, que é o nosso diretor de TI, é assim, né, a gente aceita a demanda, né, doutora Daniela, e já manda para falar, agora você resolve, né? E a gente, em tempo recorde, conseguiu também, né, Martini, colocar isso em... Estávamos trabalhando para o dia 21, né, como entendemos que escalou, inclusive, né, ganhou mais tração e mais adesão do ponto de vista político o projeto, mas ele já está praticamente pronto, né? A gente reaproveitou artefatos que a gente já tinha na plataforma de notariado, quer dizer, não inventamos a roda até, porque o que é o AEDO? Ele é basicamente um ato notarial eletrônico que no provimento 100, hoje 149, é a fusão da videoconferência com a assinatura digital. Então, o AEDO, o resultado final do AEDO, ele será a gravação da manifestação da vontade, né, uma sessão interativa com o tabelião, e terá, ao final, a sua declaração assinada digitalmente pelo tabelião e pela parte, tá? Que a parte interessada, o cidadão, levará para sua casa. Isso vai formar uma base, tá? Que encontrará o destinatário, que a doutora Daniela falou, que é importante, que esse destinatário da informação é o Ministério da Saúde, fragmentado aqui, eles têm um modelo de governança para essa questão do transplante, né? Seja em Brasília, seja nos estados. Essa base já está formada, pelo menos na parte inicial, no arranque inicial do AEDO, no dia que for ao ar, e eles é que vão ler essa informação, né? Seja no óbito, eles vão pegar aquele CPF, vão fazer a autenticação na plataforma da forma mais segura, uma autenticação forte, ou seja, usando um certificado digital. Nós não usamos login e senha no notariado. Então, esse processo... Inclusive, a própria assinatura do AEDO é uma assinatura com certificado digital, quer dizer, aqui não é login e senha, não tem nada disso, dada a seriedade dessa informação e desse ato. Então,
esse será fácil, será remoto, portanto fácil, mas não vamos descurar em nenhum momento a segurança computacional e jurídica desse ato, né? E aí, como é que vai funcionar essa interação com os órgãos de saúde? Vai ter um módulo de consulta também, né? Terá um módulo para eles, o provimento acho que vai tocar, né, doutora Anela? Acho que seria depois interessante até falar nessa temporalidade aí do provimento, né, que eu acho que ele sai junto, né, quando for ao ar, no lançamento, vem o provimento. Eles terão um módulo, terão uma área específica de consulta, né, e terão essa obrigação, eu diria, mais do que normativa moral de fazer, até porque está na distância da mão, tá? Você não precisa ir num lugar, entrar numa área de despacho para nada, não. Você vai simplesmente vai estar um CPF e ali você vai recuperar essa declaração daquela pessoa que, infelizmente, faleceu, e ele vai poder... Há uma declaração, ele manifestou essa vontade, né? Não há essa declaração, não há esse CPF, não encontra essa declaração, podemos seguir adiante. Então, o destinatário final da informação é a área de saúde, né, que vai ler essa informação. E como é que é a expectativa hoje assim, do CNJ também? Que a gente tá empolgado, né, eu confesso. Assim, a gente está doido de colocar isso no ar e começar... a gente começou a divulgar, né? Como é que a senhora vê isso, doutora Renata? A expectativa é gigante, é tão gigante que ela foi incorporada à própria estrutura total do CNJ. O presidente Barroso faz questão de dar o pontapé inicial, ele já mencionou isso, salvo engano, na abertura do ano judiciário, que esse seria um dos grandes projetos, né, do Conselho, que é um projeto humano, acima de tudo. Mas o que eu acho muito bacana e que a gente acabou esquecendo de falar é que esse projeto é gratuito também, né? Então, todo mundo a serviço da população para salvar vidas. Então, houve um investimento no desenvolvimento do projeto, um investimento tecnológico, houve um investimento da nossa equipe, né, no Conselho Nacional de Justiça, que está montando os atos normativos para dar essa segurança jurídica, né, numa ação do grupo médico no Brasil, que já é montado, já existe governança. Funciona muito bem o transplante. A gente tem hoje avião para fazer transplante, a gente tem médico para fazer isso, a gente só está precisando conectar essas pontas. Então, eu acho que agora, verdadeiramente, com a divulgação que a gente vai dar, a gente vai acabar não só incentivando que isso funcione de uma forma mais operosa, com interoperabilidade, né? Todo mundo se comunicando e com segurança digital, é importante ser dito, porque isso foi toda a cautela, né, que o grupo dos cartórios teve a preocupação de fortalecer, mas também a gente vai fomentar o sentimento humano de doação. Eu tenho certeza que quando todo mundo notar que é fácil doar, que é gratuito e que tem envolvido a justiça e os cartórios, com toda a equipe médica já pronta para atuar quando acontecer a situação, eu acho que a gente vai ter aí índices de doação que serão, inclusive, referência no mundo para doação de órgãos. Então, a minha expectativa é a maior possível, não é porque eu sou uma pessoa otimista, não. É porque o projeto está muito bem desenhado, muito bem amarrado e porque ele é muito simples. Eu acredito em tudo que é fácil, que é simples. É verdade. E esse ponto, a senhora bem tocou isso, ele foi uma iniciativa e construído isso para que fosse gratuito, de modo a gerar essa maior acessibilidade, né, e desmistificando, né, a própria atividade cartorária, que às vezes é tido como burocrática, e, cara, a gente vai ter um ato que ele é tecnológico e gratuito, né? Então, é uma oportunidade também que a gente vê da classe de também se aproximar da população, para elas conhecerem, né, um produto, né, que é o e-notariado, né, uma funcionalidade dentro dele que a gente tem tanto carinho, né, Martini? É verdade. Né, que a Corregedoria também, né, através lá pelo provimento 100, concedeu isso a gestão ao CNB, e a gente tem muito cuidado, muito grande. Então, se eu puder interromper um pouquinho, e demonstra a essencialidade do serviço. sim. Né? Porque isso sempre foi uma discussão, é essencial, não é absolutamente essencial, porque, primeiro, vocês estão em todos os municípios. Segundo, vocês são o primeiro braço de cidadania, porque, às vezes, antes da pessoa acionar a justiça, ela já está lá no cartório resolvendo a vida civil. Agora, com essas ações todas, né, que os cartórios no Brasil estão proporcionando à cidadania, isso demonstra a essencialidade do serviço. Então, para quem está aí de trás do balcão trabalhando, não esqueça que é uma reafirmação
da essencialidade do serviço cartorário no Brasil. Verdade. E eu acrescentaria mais ainda, né? Hoje em dia a gente tem que ter uma responsabilidade social. A gente, enquanto agente público, né, e os tabeliães, enquanto delegatários do serviço público, acho que essa responsabilidade social que a gente tem, né? Porque aí me perguntam, mas qual é o papel do tabelião? O papel do tabelião é essa, é dar segurança jurídica, é levar a informação, é ele que está em contato. As pessoas, como a doutora Renata falou, procuram, às vezes, o tabelião, né, o cartório primeiro, antes de chegar no judiciário. Então, assim, vocês são a capilaridade que a gente tanto precisa. E o que o CNJ fez? Nada mais do que fazer uma ponte entre tabeliães de notas e Ministério da Saúde, né, para que isso seja conectado e feito a nível nacional. Porque antigamente as pessoas perguntavam para mim, Daniela, você é doadora de órgãos? Sou. Em todo lugar que eu vou, eu boto o xizinho ali. Não, sou doadora. Mas para que serve isso? Né? Assim, em que momento eu vou falecer, a pessoa vai olhar aquilo dali? Uma informação que se perde, né? É uma informação que se perde. Então, a gente quis dar realmente essa declaração, e é uma declaração feita perante um tabelião, com uma segurança jurídica. E aí eu vou mais. Quando você vai lá na ponta, o médico, quando ele vai falar com a família, a legislação, aí isso é um ponto importante da gente colocar, que a legislação só aceita essa doação se realmente tiver o consentimento da família. O familiar mais próximo, ele tem que autorizar. Aí as pessoas perguntam, mas por que, então, essa declaração de vontade se ela não vale nada? Não, ela vale muito. Ela vai salvar uma vida. Né? A partir do momento que o médico chega lá com a declaração de quem faleceu, falando que ele tinha vontade realmente de doar aqueles órgãos, eu acho que a gente consegue dar uma mensagem para a família de que aquilo dali realmente era a vontade dele e que, enfim, fica a critério da família continuar com aquela vontade dele manifestada em vida ou não. Então, eu acho que o nosso grande avanço é nesse. Se a gente conseguir 10% de famílias, conseguir famílias que realmente, por algum motivo, ou estão sensibilizadas, que é um momento de muita dor, né? Um momento ali que a pessoa está muito fragilizada, se a gente conseguir convencer ou então chegar de uma forma que eles entendam que era a declaração dele enquanto vivo, a gente vai conseguir salvar várias vidas. E eu acho que o fato de também ter a própria videoconferência, ela ficar gravada, óbvio que não necessariamente ela vai ser acessível, mas ela pode ser, né, de alguma maneira, prever que se acesse essa videoconferência. Mas até para quem está declarando, né? Eu falo que a gente verbalizar, às vezes a gente marcar um X, a gente marca, mas na hora que você estiver falando com um tabelião, olha, estou aqui declarando que eu quero doar meus órgãos. Então, ou seja, existe, eu acho, um peso maior também, né, da própria pessoa, né, do doador ali, ao afirmar, ao gravar e firmar aquilo ali eletronicamente. Então, a pessoa, na hora que foi preencher ali a certidão de identidade, marcou um X, que é declaração de doação. Não, ela está chegando ali verbalizando realmente a sua vontade. Tem uma gravidade, sem dúvida nenhuma, muito grande, né? Um tema que até levantei aqui com o doutor Eduardo Calais é essa questão da visibilidade desse vídeo, né? Que, a priori, ele verá um documento assinado digitalmente, com essa declaração assinado digitalmente também pelo tabelião. Mas poderíamos pensar futuramente, inclusive, a visibilidade do vídeo. Se o vídeo se torna acessível aos familiares, através do médico, como eu falei, ao destinatário. Nessa V0 que virá, isso não está previsto. Mas se não houver óbice de natureza legal, normativa, nós podemos pensar nisso. Eu acho que não há óbice, eu acho que é importante. Eu até acredito, sinceramente, que poucas pessoas vão querer acessar o vídeo, porque sabedores que têm o vídeo, que a declaração de vontade está lá, e com a imediatidade, né, da situação, da necessidade de doar rápido, eu acho que isso seria superado. Mas, em algum momento, a família resgatar isso, eu acho que essa possibilidade, vocês estão entregando alguma coisa que é muito cara para essas pessoas que perderam esse ente querido. Então, isso é mais ele acresce ao projeto a possibilidade desse reencontro da declaração de vontade com aquele familiar que tem a obrigação de assentir naquela declaração de vontade pela lei. A gente até, num primeiro momento, pensou em trabalhar pela alteração da lei, porque a gente tem convicção de que a declaração de vontade de quem quer doar é que deve prevalecer nesse contexto. Mas são tantos empecilhos, às vezes, ideológicos, né, burocráticos nessa alteração, que eu acho que essa saída que a gente encontrou para, de uma forma efetiva, propiciar a doação em grande escala, foi a melhor saída. E eu tenho certeza que o vídeo
é que será o grande fomento dessa ação. Então, eu acho que preparar para o acesso é muito importante, porque a pessoa vai ter o conforto de saber que aquilo ali ela tem à disposição. Verdade. E a gente, eu reitero, né, para nós como notários, como colégio notarial, para a gente isso reafirma a confiança que o CNJ, que o Poder Judiciário hoje tem na classe e que é muito relevante. Isso aqui é mais né, e a gente agradece aqui, eu reitero, até em nome da Gisele, que é a nossa presidente, a confiança do CNJ. E, mais uma vez, colocar nas nossas mãos algo que é caro, algo que é essencial para o cidadão, e dando oportunidade de a gente reafirmar isso, né? Muita gente pergunta, mas cartório, hoje em dia, né, tinha que existir isso ainda, né? E eu acho que cada vez que a gente consegue abraçar algo novo, né, e estar próximo da população, a gente se conecta a isso. E o Judiciário, o CNJ, cada vez que nos oportuniza novos serviços como esse, que ainda que seja gratuito e algo social, ele, né, isso reafirma e reitera, acho que a nossa essencialidade dentro do sistema de jurisdição e dentro da sociedade brasileira. Cartório é igual a credibilidade. É verdade. É sinônimo de que aquilo ali que você está executando é alguma coisa que tem correção, que tem segurança. Então, reafirma mesmo, eu acho que é uma reafirmação da... Isso é interessante, né? Que eu sempre, quando eu vou entrevistar alguém para trabalhar no cartório, eu pergunto assim, você sabe o que o cartório vende? A pessoa fala, notas aqui, reconhece firma, testamento. Eu falo, não. A resposta é errada. O produto que a gente vende chama-se confiança. Esse é o produto, a gente entrega confiança. A pessoa fala, mas isso aqui é meu compromisso, tem até políticos que gostam, compromisso firmado em cartório. Por quê? Porque ele sabe que gera um valor, né, para a pessoa. E eu acho que também isso, olha, eu estou com meu compromisso de doação de órgãos firmado em cartório. Isso tem um aspecto... Uma notificação do cartório é igual receber uma intimação judicial. A pessoa recebe aquele documento bonito, ela chega a ficar, né? É verdade. E eu acho que é isso, assim, quando a pessoa firma, eles falam, olha, agora minha vontade está firmada em cartório, está registrada, né, que a pessoa fala em cartório. Isso para a gente é muito bom. E assim, acho que a doutora Daniela falou, e eu quero reiterar que é o agradecimento também ao pessoal do Rio Grande do Sul, aos notários, lá registradores, a doutora Lamana Paiva, a doutora Rita, que também iniciaram nesse projeto, né, doutora Daniela, lá, e isso, através disso, chegou o conhecimento do CNJ. E assim, eu queria também perguntar hoje, para aproveitar a oportunidade, de duas conselheiras do CNJ aqui, a doutora Daniela, que foi da Corregedoria, de ouvir um pouco dessa visão hoje do CNJ, dos cartórios, do tabelionato de notas, o que hoje as senhoras pensam da atividade extrajudicial e como que a gente pode caminhar sempre mais junto com o CNJ. Eu queria ouvir aproveitar esse momento aqui. Eu penso que está absolutamente conectada, né, a atividade cartorária com a atividade do Conselho. Eu acho que isso basta a gente olhar a pauta do Conselho Nacional, a pauta das nossas sessões virtuais e presenciais plenárias, para notar como é relevante, como as discussões acabam sendo, né, definidas pelo Conselho. Eu acho que hoje, com o trabalho que foi feito, né, e a Daniela é grande responsável, tem que deixar aqui isso muito reafirmado, ela é grande responsável pela organização de toda a legislação, pela construção dessa grande conversa que existe entre o Conselho e os cartórios, com todas as suas especialidades. Ela é responsável por isso, ela construiu com o ministro Salomão, claro, na batuta dele, a consolidação de todas as regras. Ela tem procurado facilitar a aplicação dessas regras, é uma meta que a gente tem lá no Conselho, né, tornar tudo muito mais simples para vocês e, por conseguinte, para o usuário. Mas eu acho que é uma conexão absolutamente indissolúvel, né, entre judicial e extrajudicial, e não só por conta da perspectiva de fiscalização, que é a nossa obrigação, né, lá na Corregedoria, de fiscalizar a atividade, mas pela essencialidade do serviço e pelo serviço que vocês prestam à população. A gente tem, eu acho que são braços diferentes de um mesmo corpo, né? Um braço é o judicial, o outro braço é o extrajudicial, onde o judicial não chega e onde não deve chegar. Eu acho que hoje há um amadurecimento muito grande da atividade, né, cartorária no Brasil, porque vocês já são conhecedores com profundidade
das regras, dos regramentos, vocês têm atuado muito, né, na melhoria dessas regras, na funcionalidade dessas regras, e têm apresentado projetos que são, em alguns momentos, de conotação nacional, como esses que a gente está transformando, né? De usar a plataforma para doação de órgãos. Eu tenho certeza que em cada cantinho do Brasil aí deve ter alguém, né, algum responsável pela unidade cartorária, pensando numa facilidade para o usuário e para quem está prestando serviço. Então, eu acho que a gente está vivendo um momento de maturidade institucional do CNJ com relação à função cartorária, e eu vejo num futuro próximo muito mais atividade colaborativa do que fiscalizatória, né? Porque eu acho que realmente houve uma absorção e um amadurecimento com relação às regras. A gente ainda tem muitas dificuldades, a Dani vai falar, e eu estou notando isso mais agora como conselheira, nesse pouco tempo que eu tenho, que é o preenchimento das vagas nas unidades, né? Porque aí sai edital, aí o edital não é bem compreendido, aí tem as disputas que são individuais e que a gente procura não se envolver, porque regra também, para avisar aí para vocês, né, que estão disputando as vagas, quando é direito individual, o Conselho não vai se envolver, a não ser que exista realmente alguma disputa que envolva uma regra que está errada, né? Mas direito individual a gente não se envolve. Mas eu acho que isso também tem sido pontual, né? Cada vez mais, acho que é a evolução, acho que a senhora bem falou, essa evolução, né? A própria Resolução 81, que regulou os concursos, foi, assim, de fato, uma revolução para quem fez concurso. Eu, né, já fiz todos os concursos através dela, e meus amigos que fizeram antes falavam que era uma dificuldade. E hoje, de fato, a gente vê isso ainda, um pouco de litigiosidade, né, muito entre os candidatos. A gente brinca, às vezes é isso. Lá em Minas, lá a gente deve ter tido uns, talvez, 10 editais já, ou até mais. E aí, fala assim, mas por que o tribunal? O tribunal solta sempre, só que às vezes os próprios candidatos não deixam o concurso terminar. E fica uma autocrítica, viu, pessoal, também, gente, para a gente compreender bem as regras dos editais e seguir. Mas, enfim... Mas é muito bom ouvir isso, doutora Renata. Nesse particular dos concursos, a Dani pode até falar aqui, para eu não ficar falando sempre, né, o trabalho que a gente fez com relação a esse mapeamento, né? Dos concursos. Não, primeiro eu quero falar com a Renata que eu sou suspeita também, porque ela é maravilhosa no sentido de que todos, dentro da corregedoria, cada um tem o seu papel, né? E eu digo que se a gente trabalha e não tem visibilidade desse trabalho, é como se eu não tivesse trabalhado, né? Então, assim, a nossa parceria na corregedoria é essa, cada uma ali fazendo essa função de dar visibilidade aos projetos que eram feitos pela corregedoria, como é o AEDO agora. Agora, em relação aos cartórios, eu sou suspeita para falar, porque eu entrei na corregedoria e eu me surpreendi positivamente com a qualificação profissional de todos os delegatários que eu encontrei pelo caminho. Então, assim, é um material, seres humanos extremamente qualificados e que trabalham para o Poder Judiciário, porque são delegatários do Poder Público. E aqui eu realço que, hoje em dia, é tão essencial a função dos notários, hoje em dia, dentro do nosso contexto, que se a gente vê que a desjudicialização, a extrajudicialização, ela está toda focada, hoje em dia, na atuação dos registradores e dos tabeliães. Em relação aos tabeliães, a gente tem um inventário extrajudicial. Eu fui uma usuária da plataforma e-notariado, eu perdi minha mãe durante a pandemia, utilizei a plataforma e-notariado para fazer o inventário extrajudicial e realmente eu me surpreendi. Eu me surpreendi com a eficiência, com a celeridade e com a entrega que vocês fazem dentro da plataforma e-notariado. Hoje em dia eu falo com os meus amigos, colegas, eu falo, não, gente, não sei quem aconteceu, faleceu, estou divorciando, por que você não vai lá no cartão? Mas eles fazem isso, eu acho que também falta um pouco de informação, mais informação do trabalho que é feito. Por isso que eu digo, não adianta nada a gente ter um trabalho ali árduo no dia a dia se isso não tem visibilidade, tá? Então, o nosso trabalho lá na corregedoria foi esse, pegar um ponto, pegar um projeto e dar visibilidade para esse projeto, porque é um projeto grandioso, né? Então, fica a dica também para os notários, né? Eu acho que tem que dar visibilidade para os trabalhos que vocês fazem, para o trabalho tão bom que é feito, né, eficiente, e realçar isso perante a população, porque às vezes a população desconhece desse trabalho que é feito
pelos delegatários, pelos tabeliães do nosso Brasil, né? É verdade, a gente sempre tem essa missão, né, a gente está aqui, principalmente quem está à frente da associação, a gente está lutando, sabe da batalha, né, a equipe nossa, igual o Martim, a equipe de tecnologia, e muitas vezes a gente, na ponta, ainda a gente percebe ainda que grande parte da população ainda não conhece, e de fato fica um dever de casa para a gente, inclusive assim, né, essa ideia do podcast, a gente está pensando exatamente nisso, em divulgar novas ideias, divulgar boas práticas, e o CNJ é muito parceiro nisso, porque, né, hoje a força normativa, né, inclusive, né, entende-se como uma norma primária, né, que é o precedente do STF. Então, a gente sabe que o que o CNJ determina, e ele nos oportuniza também nesse diálogo de oferecer soluções e ideias, isso repercute, né, no cotidiano dos cartórios, cria uma padronização, que era um problema que a gente tinha, né, uma previsibilidade. Era tão ruim quando você falava assim, mas o cartório X exige isso, o Y, aquele. Então, quando você começa a criar também uma previsibilidade, uma padronização, ganha-se também a atividade, né, como um todo. E isso vem, né, como a doutora Renata falou, essa consolidação das normas que foi feita agora na gestão do ministro Salomão, né, e a senhora também coordenou isso na corregedoria. Foi muito bom consolidar ali para a gente ter um local só onde a gente pode buscar informações. Eu tenho certeza que ainda vai, e cada vez vai saindo. Ontem saiu o provimento 61, que vai mais trazendo novidades, e a gente vai nesse... Você tocou no ponto importante, né? A gente ter todos os provimentos dentro de um local só. Na verdade, não são mais provimentos, agora é o nosso código de normas, né? Do extrajudicial, que uma grande dificuldade, assim que a gente entrou lá, era isso. Vários provimentos e todos os segmentos dos cartórios, eles falavam, o provimento 100, provimento 77, provimento... Agora não, agora estão todos dentro da consolidação, o que facilita até a gente dar essa informação para quem está na ponta, para o público, né? Porque ele sabe aonde pesquisar dentro de um material normativo consolidado, né? Eu acho que isso é importante. Verdade. E daqui a pouco vai ter mais um, né? Com o provimento da EDO, e se Deus quiser... Ele vai para o Código de Norma. Ele já está estruturado para entrar no Código de Norma. Não existe mais espaço. Né? Entra, né? Isso aí. Vai ficar lá junto do provimento 100 dentro do Código de Normas. O concurseiro é que fica desesperado. Fala, mas quando eu decorei o artigo e tal, eu sabia, agora eu não sei mais. Okay. Falo, mas é normal. Isso é normal na nossa vida, né, doutora Renata? Quando muda o Código Civil, muda o CPC, todo mundo está acostumado ali. Mas quando eu entrei na magistratura, era o Código Civil, 2002, né? Eu entrei em 2002. Então, era o Código Civil, né? Aí eu falei, ainda bem que eu passei antes do novo Código Civil, porque senão eu tinha que estudar tudo aquilo de novo. É um desespero. A gente está relendo o regimento interno do CNJ, que acabou de ser alterado no final do ano passado. Eu que fui presidente da associação, eu trabalhava com o regimento interno antigo, né? Agora, a primeira coisa que eu fiz, quando eu sentei lá na cadeira de conselheira, foi reler o regimento interno, que já está todo... Tem 118A e parágrafo inserido. Vai virando então uma sopa de letrinha depois também. Todo mundo. A gente também está nesse mesmo barco. Muito bom, muito bom. Renato, e os nossos desafios tecnológicos do CNB? O que você nos fala do futuro aí também? Eu quero ressaltar essa questão do ex-provimento 100, né? Que criou o e-notariado, ou que possibilitou a gente fazer esse arranque, né? E é curioso, porque esse mês nós vamos bater 1 milhão de escrituras dentro do e-notariado, só escritura, né? Vamos fechar 1 milhão de maio de 2020 para cá, né? A importância do e-notariado é exatamente ser uma plataforma nacional que possibilitou essa padronização. Porque o pior dos mundos, para o cidadão brasileiro, estou pensando aí como cidadão, teria sido no maio de 2020, pandemia, né? Estamos falando, talvez a gente não lembre mais, mas era a pandemia, né? Estávamos no contexto da pandemia, que era cada estado brasileiro ter o seu próprio notariado. Aí nós íamos ter 15 notariados diferentes, com 15 padrões diferentes, com 15 formas diferentes de funcionar, e o cidadão é só um, né? É brasileiro. E o judiciário sabe bem o que foi isso, né, com a criação do processo eletrônico, né, que foi uma... PJE. PJE foi um... Até ainda hoje, né, existe uma certa dificuldade de interação entre sistemas, isso
para a gente... O Executivo Federal, por isso ele fez um programa de interoperabilidade há 15 anos atrás, porque ele também populava esse monte de sistemas diferentes que não conversam entre si, não trocam dados, informações. Isso é custo Brasil, né? Isso é extremamente penoso no uso e para o cidadão. O e-notariado ele teve essa vantagem, ele nasceu uno, ele nasceu nacional, ele nasceu com uma padronização tecnológica e jurídica, né? Porque o notariado não é uma plataforma tecnológica, é uma plataforma tecnojurídica. O que se cuida ali é a segurança jurídica, né? Em última instância. Então, essa facilidade, essa comodidade da gente ter uma plataforma nacional, poder fazer essa padronização nacional e ter sido uma plataforma pensada pela gente na época de forma modular. Quer dizer, ela não é... Ela possibilita que ela tenha um grande barramento biométrico e biográfico, onde você espeta, digamos assim, essas diferentes aplicações ou módulos. O AED é mais um, a EV é outro. Né? Diversas outras aplicações que tem dentro do notariado são todas dentro do mesmo ambiente, com a mesma padronização. A experiência do usuário é a mesma. É a mesma forma de se logar. Quem usar um certificado digital notarizado, criado pelo provimento sem aquela altura, né? Me desculpa falar provimento sem, dona, porque eu não consigo. Está grudado na minha mente, eu não consigo. É porque é muito recente. É o 149. 149. Aí tem que saber agora o artigo do 149. 100 é muito emblemático para a gente, né? Ele foi um divisor de águas. Então, todas essas aplicações criadas, organizadas e consertadas ali, possibilitou ter essa experiência do usuário una. Então, esse certificado digital, essa credencial eletrônica que o CNJ sabiamente criou no provimento 100, possibilitou no provimento 100, agora 149, é o mesmo que você vai fazer a EV, é o mesmo que você vai assinar uma escritura. Não são ferramentas diferentes. O cidadão... que eu espero que, ao assistir aqui ao nosso videocast, né? Não podcast, assistir a gente aqui, cria sua convicção até lá o dia 2, né? Vai criando uma convicção para fazer a doação de órgãos, ele vai ter uma ferramenta fácil, remota, ou seja, não tem eu vou pensar eu vou deixar para ir na quarta-feira. Não precisa pensar para ir na quarta-feira. Você pode ir sábado à noite. Você pode fazer sexta de noite, se ele quiser. Eu acho, eu queria até, para a gente caminhar para o final, que eu já tomei muito tempo das senhoras aqui, era isso, a gente deixar um convite, uma convocação para os nossos cartórios, para os tabeliães, para que a gente se empenhe, né, nessa campanha, nessa nova funcionalidade. Né? Então, colegas, eu aqui, a minha opinião não vale muito não, mas aqui a gente vai ter duas conselheiras aqui que vão convocá-los aqui para a gente poder trabalhar firme nisso, né, doutora Renata? Né, doutora Daniela? Isso, queria pedir para cada cartório que tem aquela televisãozinha, né, que coloque lá. Eu, por exemplo, no dia 2 eu vou fazer a minha declaração. E vou gravar e vou colocar lá nas minhas redes sociais. Então, todo mundo, isso é um movimento que eu acho que tem que ser abraçado por todos nós, né? Eu acho que é muito importante quando a gente dá esse exemplo, então, convocar todos os cartórios a não só estarem com a gente pelo YouTube, né, ou presencialmente lá no dia 2, no Conselho Nacional de Justiça, quando será lançado na presença da ministra da Saúde, do presidente do Supremo Tribunal Federal, do Corregedor Nacional de Justiça, de todas as entidades, né, notariais do Brasil, não sei, devem ir também as que não são só notariais, né? Sim. Vão também, né? Bom. Então, e que em cada unidade a gente faça mesmo uma força-tarefa, um esforço concentrado para fazer a divulgação, seja através de um cartaz, seja através de uma imagem na televisãozinha que tenha lá, sem soltar o braço, por exemplo, da pauta feminina, que eu sei que os cartórios todos também estão com X vermelho lá, de combate à violência contra a mulher. Enfim, abraçar essas causas que são causas da sociedade, que, no final das contas, são causas que estão dentro da nossa casa, né? Salvar vidas e consagrar a liberdade das pessoas, como é a campanha de combate à violência contra a mulher, não é um dever só do Estado, é uma obrigação de todos nós.
E nessa linha que a Renata falou, eu acho que é importante a gente ter essa conscientização. Eu acho que, como é um ato, como é gratuito, chamar todos os tabeliães que se engajem, que abracem a causa, porque a gente sabe que não vai ter uma remuneração, né, não vai ter uma contrapartida, mas é um ato de amor, é um ato que realmente a gente pode fazer enquanto cidadão, a gente pode mudar a vida de alguém. Então, acho que esse é o principal convite que eu faço para que todos adiram a essa grande corrente que a gente quer formar, de ser a vida na vida de alguém. Então, eu acho que esse que seria o grande ponto que a gente poderia focar aqui agora para poder chamar todos para participarem. Mais do que emolumento que a gente vai receber algo que vale muito mais do que qualquer emolumento que a gente poderia receber, que é a oportunidade de salvar vidas e de viabilizar, né, que pessoas ali tenham suas vidas transformadas, que famílias tenham suas vidas transformadas, que para nós vale muito mais, tenho certeza, de qualquer remuneração que a gente poderia ter. De fato, fazer a diferença na vida das pessoas, que isso retorna para a gente de uma maneira muito maior, e a gente, né, mostra, mais uma vez, que nós somos um braço do judiciário, que a gente está pronto para auxiliar nas políticas públicas e no que for demandado. Vocês podem contar com o Colégio Notarial e com os notários. Nós somos um só coração. É isso mesmo. E aí, para despedir agora, eu queria, porque como a gente está fazendo um logo, né? A gente fez o logo do Um Só Coração se despedindo. Aí eu falo assim, de toda reunião que eu sair agora, eu vou sair assim, para que todo mundo participe desse grande... Esse grande movimento. Grande movimento. Muito legal. Muito obrigado, doutoras. Foi um prazer enorme tê-las aqui com a gente, esse bate-papo descontraído. E se deixasse, a gente ia falando horas aqui, que tem história para contar, tem um monte de coisa, mas foi muito bom tê-las aqui. Muito obrigado. Obrigada a você.